Você já percebeu como as pessoas estão cada vez mais cegas espiritualmente? Parece que não conseguem enxergar um palmo à frente dos olhos quando o assunto se trata uma vida espiritual. Bloqueios espirituais, bloqueio quanto à fé, falta de crença nas Sagradas Escrituras e até mesmo aqueles que dantes acreditavam piedosamente na palavra começaram a se questionar sobre a veracidade das Sagradas Escrituras e de muitos temas que ela traz. Pois é, Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. E a minha pergunta no devocional de hoje para você é: será que esse Deus também não tem conseguido cegar o seu coração? Será que ele não tem tentado também cegar o seu coração? Pois é, seja bem-vindo ao devocional 22 da nossa jornada contra a cultura. Eu sou o pastor Patrick Ribeiro e eu tenho uma palavra de Deus para sua reflexão hoje. Sabe, queridos, o Deus desse século não é outro, como a gente já sabe, senão Satanás. Eu quero trazer esse devocional em conjunto com a mensagem que ministrei ontem na igreja, que foi a mensagem de abertura dessa semana. E eu quero dizer que, como Paulo declara, qualquer sacrifício que não é a Deus é culto a demônio. E o Deus desse século tem usado ídolos contemporâneos. Na mensagem de ontem eu disse sobre o panteão grego, sobre os próprios imperadores romanos que se autodeclaravam deuses e exigiam adoração. E os ídolos sempre estiveram no caminho do povo de Deus. Lá no Antigo Testamento, os deuses cananeus, enfim. Só que no nosso tempo, esses deuses continuam existindo. Esses ídolos contemporâneos têm sido usados por Satanás para tentar seduzir nosso coração. Hoje, os ídolos não estão em altares de pedra, mas nas telas do celular, nos desejos consumistas, na busca desenfreada pelo prazer e pelo poder. Inclusive, eu disse ontem acerca da dopamina, que tem sido esse instrumento, de Satanás para poder fazer com que cada vez mais nós possamos estar viciados nesses ídolos. A dopamina é uma bênção, é um neurotransmissor que Deus criou para o nosso prazer, para que nós sentíssemos prazer. Mas como eu disse também ontem pela manhã, na nossa palestra para casais, Satanás ele não cria nada, ele simplesmente deturpa o que Deus criou. Assim como o sexo que Deus criou para bênção, o diabo tem deturpado. E esse neurotransmissor do prazer tem sido explorado pelas redes sociais, pelos jogos, pela pornografia, pela propaganda, sabe? E tudo isso para que nós possamos viver numa cultura do clique imediato, que treina o nosso cérebro para desejar sempre mais e nunca saciar. Isso vai explicar porque muitos jovens vivem ansiosos, Até comentei em um dos cultos aí aquela questão da perna ficar sempre tremendo, a pessoa ficar nesse estado de alerta constante. Isso vai explicar porque muitos vivem nessa questão da compulsividade, seja alimentar ou seja de outras coisas. E ao mesmo tempo, por mais que estão ansiosos, com esses comportamentos ansiosos, por mais que estejam compulsivos, seja por qualquer outro tipo, até pelas telas, pela pornografia, pelos jogos, ainda estão vazios, entende? Ainda estão vazios, porque essa é a estratégia. O diabo, Deus desse século, ele te vicia, para que você consuma cada vez mais, compra cada vez mais, sabe?
Um está viciado no Instagram, outro está viciado na tela do Shopee, outro está viciado no joguinho do Shopee, outro está viciado nas trends, enfim. E aí, gente, nós vamos passando horas e horas do nosso dia só no feed, só descendo ali, passando o feed e só ingerindo conteúdos, mais conteúdos. Houve um tempo que as pessoas eram fixadas em filmes, compravam os DVDs ou ficavam ali na televisão até madrugada assistindo filmes, mas o tempo muda e com isso as alternativas de viciar por meio da dopamina também muda. Então é tempo da gente começar a reavaliar como nós temos usado o nosso tempo. Tem pessoas que não estão conseguindo concentrar nas suas atividades do dia, não conseguem manter sua agenda organizada, dos seus compromissos, dos seus deveres domésticos, dos seus deveres no trabalho, dos seus deveres com os estudos. Por quê? Porque exatamente estão sendo controlados pelas telas, sabe? E não controlando. Claro que eu estou usando a tela como desse principal agente, porque das telas do celular você vai alimentar outros vícios, como por exemplo a própria pornografia, o próprio consumismo, você vai alimentar outros vícios, né? Como os vícios em jogos. Hoje o jogo online, você não precisa ir numa casa de jogo para você fazer uma aposta, hoje pelo próprio celular você faz. Então o celular, ele reúne nele muitas outras coisas, né? Muitas outros vícios, o hedonismo, né? O prazer a curto prazo, a qualquer custo, aquele prazer imediato. O consumismo é o ter acima do ser. O próprio poder, né? Que é também um ídolo. O poder que vem da questão do status. Você entra no Instagram, tá lá a pessoa impecável, né? Cheia de filtro. As pessoas mostram sempre aquela ostentação. Vai tomar uma cerveja com uns petiscos, tira aquela foto, e às vezes nem tá, mas tem que passar a imagem que está ali acima da carne seca, como diz na minha terra. O sexo sem limites, onde lá na telinha e em outras você tem acesso a essa distorção do propósito divino para o sexo. Então esses falsos deuses estão roubando o nosso coração, nossa família e até o nosso tempo com Deus, irmãos. E é por isso que eu quero desafiar você nesse 22º dia a jejuar por 6 horas, ficando sem celular. 6 horas. Eu não sei como você vai organizar isso na sua agenda, se vai ser pela manhã, à tarde, ou à tarde, à noite, mas 6 horas sem uso. Isso vai ser um exercício espiritual para abrir os seus olhos e voltar a enxergar a verdade que está em Cristo. Então, abra a mão do celular e pega a sua Bíblia, faça do seu devocional a moda antiga, com sua agendinha, papel e caneta e a Bíblia, beleza? Meus irmãos, entenda bem, temos que ter cuidado, porque o que tem governado o nosso coração vai governar a nossa vida, sabe? O que tem governado o nosso coração vai governar toda a nossa história. Onde está a sua devoção? Você não pode, talvez você não está se ajoelhando diante de uma imagem de escultura, mas está se ajoelhando diante do prazer, dessa busca do prazer, do celular, do dinheiro, da vaidade. Essas coisas podem estar ocupando um lugar que Deus não quer que elas ocupem, ou ocupando um lugar que seria do próprio Deus. E isso já tem se tornado um ídolo. E talvez está na hora de começar a pensar sobre como você tem lidado com o prazer. Uns estão buscando prazer na comida, como já disse, nas telas, na pornografia, no sexo livre, nos jogos de azar, no tigrinho. É tempo de nós nos despertar desse sono e tirar a venda dos nossos olhos. Eu quero orar por você, amém? Para que Deus nos dê esse tempo de purificação, né? Em nome de Jesus Cristo. Eu não sei qual tem sido desses que eu citei o seu maior desafio, se tem sido aí o hedonismo, esse prazer a qualquer custo. Aí você pode
ver qual é a fonte do seu prazer, né? Enfim, seja o sexo, a comida, as telas, enfim, esse consumismo, esse status, né? Essa questão de sempre estar querendo mostrar, e muitas vezes uma aparência, não sei, mas você precisa analisar e tomar uma providência ainda hoje. Oremos. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse tempo que o Senhor nos permite estar aqui. Senhor, a dopamina, esse neurotransmissor que está aqui na nossa cabeça, que o Senhor colocou, ó Deus, para que nós pudéssemos ter momentos de prazer, de alívio, de graça, de alegria, de satisfação e realização. O inimigo tem usado isso para poder nos fazer cativo e viciados em prazer momentâneo, passageiros, em um prazer a qualquer custo. Ó Deus, e é por isso que nesta manhã eu oro para que o Senhor possa restaurar o prazer no nosso coração em Ti. Como diz a Tua palavra, bem-aventurado o homem que tem prazer na Tua lei. Ah, Senhor, que nossa satisfação, o nosso prazer esteja em Ti, não em compras compulsivas, não em um status, ó Deus, não em sexo sem limites, distorcido, não em um hedonismo, ó Deus, nessa busca desenfreada do coração humano por uma satisfação rápida que alivie esse estresse. Isso tem levado pessoas a estar viciadas em drogas lícitas e ilícitas. Isso tem levado as pessoas a estar viciadas, ó Deus, em vícios da internet, na compulsão alimentar e tantas outras coisas. Pai, livra nosso coração. Que o Deus desse século, que é Satanás, ó Pai, possa estar sendo repreendido na vida dessa pessoa. E que este irmão, essa irmã, possa estar lidando, Pai, com essas questões da carne, desse prazer, desse seu coração. Livra, Pai. Ajude-os, ó Deus, a se libertar dessa escravidão do prazer desregrado, do prazer sem propósito. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amanhã, queridos, nós vamos estar falando sobre algo ainda mais profundo, seguindo esse tema dessa semana, né, sobre essa questão idólatra, né, desse paganismo contemporâneo. Nós vamos estar falando para não poder servir a Deus e as riquezas. Mateus capítulo 6, 24. Então fica com a gente, prepare seu coração, porque você vai precisar escolher a quem você está servindo. Inclusive, desde ontem na mensagem, nós já estamos sendo confrontados por Deus para decidir com quem nós iremos servir. Que Deus abençoe vocês. Com Deus. Tchau.